Maranata, desbravadores, tudo bem com vocês? Essa aqui é Thalita, minha irmã. Ela é aventureira do Clube Joias Celestes da Igreja Central aqui de Camaçari. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do Adventismo aqui no Brasil. Thalita, conta aí para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre a história da nossa igreja, como é que elas podem fazer? Lendo o livro do pastor e jornalista Michelson Borges, A Chegada do Adventismo no Brasil, e a palestra do mesmo pastor, A Chegada do Adventismo no Brasil, e também o documentário do Felicity Play, Homens de Fé. Exatamente. Agora, será que é importante a gente conhecer a história dos nossos antepassados? Lê aí pra gente o que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Muito bem. E o que é que a gente vai fazer agora, Thalita? A gente vai assistir o trailer do documentário Homens de Fé. Então, pessoal, vocês puderam assistir, Thalita também. Espero que vocês tenham cada vez mais vontade de conhecer sobre essas histórias e assistam ao documentário e assistam também a palestra e, se puderem, adquirir o livro. Eu vou deixar na descrição daqui do vídeo onde vocês podem encontrar esses materiais. E para a gente dar início, a história da Igreja Adventista aqui no Brasil começou com uma coisa meio estranha. Lá no ano de 1884, um rapaz chamado Borchardt, ele era alemão e estava morando aqui no Brasil. Ele tinha vindo para o Brasil antigamente porque ele era alcoólatra e foi expulso do seu país. Então ele veio aqui para o Brasil. Só que em um momento ele se envolveu numa briga com outro rapaz e provavelmente ele matou esse rapaz. Meu Deus! E por conta disso, ele precisou fugir. E ele viajou da Vila de Brusque, lá no estado de Santa Catarina, e ele estava retornando para a Alemanha, fugindo daqui do Brasil por ter assassinado uma pessoa. Só que ele foi clandestinamente, ele foi sem pagar nesse navio. Ele lá, durante o tempo, foi descoberto e provavelmente ele teve que trabalhar no navio para poder pagar a passagem, né? Já que estava no meio do mar, não tinha como jogar ele fora, né? Expulsado do navio. E durante a viagem, 2 missionários americanos encontraram com Borchardt e provavelmente esse encontro foi em uma das paradas na Inglaterra. E nesse encontro eles perguntaram, quando souberam que ele era do Brasil, perguntaram se ele tinha interesse de receber, ou se ele conhecia alguém que tinha interesse de receber algumas literaturas religiosas. E Borchardt, ele já tinha um certo conhecimento a respeito de religião, porque seu padrasto, ele era luterano e vivia aqui no Brasil, na Vila de Brusque também. Luan, uma pergunta. Sim. O que é luterano? Luterano é um grupo de pessoas que seguiam as mensagens que foram dadas por Lutero, que foi um dos iniciadores do movimento protestante. Entendi. E Carlos Drefke, que era o padrasto, ele era luterano, e Borchardt, ele deu o endereço para esses missionários do seu padrasto.
Nesse mesmo ano, chegaram 10 revistas. E o título dessas revistas eram Stimme der Wahrheit, que significa a voz da verdade, em alemão, escrito em alemão. E quando algum documento chegava na vila de Brusque, ia para uma casa comercial de David Hort, que é esse rapaz que está aí na imagenzinha. David Hort. E quando chegou lá nessa casa, David viu que era endereçada para Carlos e mandou chamá-lo. Quando Drefk chegou, recebeu, achou meio estranho. No início ele nem queria receber, porque ele ficou com medo de ter que pagar alguma coisa. Mas eles conversaram ali e perceberam que na verdade já estava pago. Então, como já estava pago, ele ficou mais despreocupado, abriu, viu que eram as 10 revistas, pegou uma para ele e as outras 9 ele distribuiu entre as pessoas que estavam ali naquela casa naquele momento. E grava um nome importante que vai aparecer agora, Adolfo Hort. Era o filho de David Hort. A gente vai ver que ele tem um papel bem interessante no começo ali da Igreja Adventista aqui no Brasil. E foi assim que a mensagem adventista se iniciou aqui no nosso país. Entendi. Olha só aí a revista como era. Drefk recebeu as revistas, distribuiu, só que com essa distribuição, muitas pessoas ficaram interessadas com o material que estavam recebendo, principalmente porque era um material da língua delas. Naquela época aqui no Brasil tinham muitos alemãos. Então eles ficaram impressionados e começaram a pedir mais revistas no nome de Drefk. Só que Drefk ele ficou com receio, né? Porque estava vindo muito material no nome dele e ele ficou com medo de em algum momento vir alguma conta muito alta e ele ter que pagar por esses materiais que estavam todo mundo pedindo. As pessoas ficaram tristes ali no momento e apareceu um nome muito interessante do polonês que tem esse nome aí que eu não sei pronunciar, esse primeiro nome. Deixa eu ver. Sikwidolski. Então, esse rapaz aí, ele resolveu colocar o nome dele nos pedidos de mais materiais para virem. Só que pouco tempo depois ele já desistiu e cancelou a assinatura. E aí entra mais um nome na história da igreja. É um nome difícil? Não, esse é um nome um pouquinho mais fácil. O nome dele é Frederick Dressler. Só que tem uma coisa interessante, curiosa, né? Na história de Dressler. Que ele era um rapaz alcoólatra. Ele tinha o vício de beber bebidas alcoólicas. E por conta disso, ele mandou entregar as revistas que vinham de graça. E aí ele deixava cair no chão, porque ele tinha um problema físico das mãos trêmulas. Então muitas revistas, enquanto ele estava andando, bêbado, deixava cair pelo meio do caminho. E dessa forma, muitas pessoas, por curiosidade, pegavam ali aqueles folhetos, liam e se interessaram pela mensagem. Nossa, um bêbado espalhando a mensagem de Deus. Para você ver, Deus usa qualquer pessoa para levar sua mensagem aos outros. Até pelas doenças, né? Até pelas doenças, exatamente. Sorte que ele tinha mãos trêmulas, aí deixou caindo no chão, as pessoas foram vendo. E tinha uma outra coisa que Dressler fazia. Ele pegava as revistas e trocava por bebida e por alimento na casa do David Hort. E David Hort usava aqueles revistas como embrulho. Então as pessoas iam lá na casa comercial, compravam algum alimento, algum material, e esse material vinha embrulhado com alguma revista adventista. Tudo isso sem ninguém ter nem a intenção. As pessoas levavam o material para casa e junto vinha embrulhado ali aquela revista. As pessoas liam e cada vez mais foram se interessando pela mensagem que a igreja tinha para passar. Gostei dessa técnica, hein? Embrulhar assim com a revista, as pessoas liam e comiam também. Exatamente. Gostei. E assim... E ainda ganhavam dinheiro. E assim a mensagem foi sendo
espalhada pelo Brasil, por Santa Catarina, naquela vila de Brusque. E agora é que entra uma curiosidade aí a respeito de Adolfo Hort, que era pequenininho quando, na casa do seu pai, receberam aquelas 10 primeiras revistas. Ele, quando fez 18 anos, ele soube de um povo sabatista que estava fazendo os cultos dia de sábado, que não era o costume ali da época, né? Como eles eram luteranos, eles tinham os cultos aos domingos. Então, igual os católicos e os batistas de hoje. isso. E aí ele não gostou nada dessa ideia e junto com um amigo ele resolveu acabar com esse grupo. Eles resolveram subir para Gaspar Alto, que é onde o grupo se reunia, e apedrejar a igreja, acabar com aquele culto, acabar com tudo. Mas uma coisa surpreendente aconteceu. Quando Hort chegou ali no local em Gaspar Alto, que estava tendo o culto, ele ouviu a mensagem que as pessoas estavam discutindo e ele se sentiu tocado por essa mensagem e desistiu da ideia de destruir a igreja e acabar com aquele culto. Mas você sabe qual foi a mensagem que ele ouviu? Infelizmente, a gente não tem esse registro de qual foi a mensagem. Só diz que ele ouviu a mensagem e se sentiu tocado e desistiu da ideia de acabar com o culto. Quando isso aconteceu, ele voltou para casa, começou a estudar a Bíblia, estudar, e ele percebeu que o sábado, realmente, a Bíblia dava essa orientação de que eles guardassem o sábado. Então ele se converteu e agora Hort se tornou um grande pregador da Bíblia e também um construtor de igrejas. E eu lembrei, vendo essa história, eu lembrei de Paulo, né? Porque ele era também perseguidor dos cristãos e se tornou perseguido. Exatamente, aconteceu... Igual Adolfo Hort. Exatamente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Paulo, aconteceu com Adolfo Hort. Aconteceu que Paulo ouviu a voz de Deus e se converteu e Adolfo Hort ficou lendo a Bíblia e se converteu também. Exatamente, a mesma coisa aconteceu com eles dois. E tinha um ponto interessante, que Hort, ele pregava muito sobre as mensagens de saúde que a escritora Ellen White escrevia. Então ele falava muito sobre saúde. Agora vamos ver uma outra família que teve uma importância grande no meio dos adventistas, que é a família Bells. Começando por Guilherme Bells. Ele, quando era criança, já tinha visto ali na Bíblia alguma coisa sobre o sábado, mas quando ele ia perguntar para os seus pais ou para o bispo da igreja que ele frequentava, eles não conseguiram responder direito as dúvidas de Guilherme Bells. Mas quando ele era adulto, ele conheceu esse livro aí, ó. É o Comentário de Daniel e Apocalipse, escrito por Uriah Smith. Não conheço. Não conhece? Mas nesse livro falava justamente sobre o sábado. E quando Guilherme Bells estava na casa de seu irmão, ele viu esse livro lá e levou para sua casa. Quando ele comparou o que estava no livro, falando do sábado, com o que estava na Bíblia, ele percebeu que realmente o sábado tinha sido dado por Deus para que a gente pudesse adorar a Deus nesse dia. E nos outros dias da semana, fazer os afazeres de casa, essas coisas. Exatamente. E quando foi no ano de 1890, Guilherme Bells ele se converteu e aceitou a guarda do sábado. Desde esse momento, ele começou a espalhar a mensagem com todo mundo que ele conhecia. E dizer, falava, pregava. Para os amigos, para os parentes, para todo mundo. Exatamente. E naquela época ainda não tinha igreja como a gente tem hoje, física ou templo. Então eles se reuniam em pequenas casinhas, na casa de um irmão, na casa de outro irmão. Ainda fazem isso, só que também a maioria das vezes eles vão para a igreja, mas às vezes eles se reúnem, alguns grupinhos vão para casas de algumas pessoas. Isso, mas naquela época eles só tinham essa possibilidade, porque não tinha o templo como a gente tem hoje, para ir todo sábado, domingo, quarta-feira, para ir para os aventureiros, para os desbravadores, eles não tinham.
Nem desbravador tinha aqui ainda nesse Nem ano daí, nem aventureiro. aventureiro. E ele espalhou a mensagem, né? Naquela época não tinha nenhuma lei que impedisse os guardadores do sábado, mas muitas pessoas começaram a não gostar desse povo, dessas pessoas por serem diferentes. E aí muitas perseguições aconteceram naquela época para os adventistas, para esses novos adventistas. Mas eles permaneceram firmes na mensagem e continuaram servindo a Deus. Então, lembrou também de Paulo, porque mesmo ele foi perseguidor, depois se tornou perseguido. Aí, quando ele foi perseguido, ele continuou falando sobre Jesus e Deus para os outros. Exatamente. E isso acaba sendo um exemplo para a gente também, né? Que mesmo com as dificuldades, a gente precisa continuar levando a mensagem de Deus. Outro casal importante da família Bels é esse aí, ó, Francisco e Gertrude Bels. Olha a fotinho deles ali em cima da família. E só que eles se achavam jovens demais para esse negócio de Deus, para acreditar em Deus, para servir a Deus. Eles achavam que eram jovens demais. Queriam aproveitar a vida antes. Meu Deus, eu sou criança, já adoro a Deus. Imagine, né? Imagine eles. Pois é, e aconteceu uma coisa fantástica na vida desse casal. Gertrude, a esposa de Francisco, ela estava muito doente. E quando foi um dia, Francisco ele saiu de casa, foi na beira de um riacho e começou a orar a Deus, pedindo pela sua esposa. E surpreendentemente Deus agiu na vida daquela família. Quando Francisco voltou para casa, a sua esposa estava curada. Não tinha mais a doença. E você sabe qual é a doença que ela tinha? Não, também não encontrei qual era essa doença. Mas ela estava doente e Deus operou um milagre na vida daquela família. Então eles começaram a estudar cada vez mais a Bíblia e também se tornaram adventistas, assim como Guilherme Bels. Outros dois importantes, Rodolfo Bels, ele foi muito importante para levar a mensagem da igreja para outras pessoas, e também Guilherme Bels. Olha só aí, uma fotinha de Rodolfo Bels. E Cláudio Bels, ele foi o primeiro pastor adventista a usar o uniforme dos desbravadores. Então isso quer dizer que os desbravadores criaram os desbravadores antes dos aventureiros? Antes dos aventureiros. Meu Deus, como é que é isso? Só que agora as crianças vão para o aventureiro e depois vão para os desbravadores. Isso, naquela época só tinha o clube de desbravadores, não tinha para os mais novos. Primeiro surgem os desbravadores e depois que surgem os aventureiros. Então isso quer dizer que Cláudio Bels criou os desbravadores? Não é que ele criou, porque aqui a gente está falando no Brasil. Os desbravadores já existiam nos Estados Unidos, por exemplo. Verdade. Entendeu? E a história de Francisco e Gertrude Bels alcançou também outras pessoas, que foi essa família aí, Augusto e Johanna On, esse casal. Johanna, ela estava doente por 5 anos, muito tempo doente. E quando eles souberam do que tinha acontecido com Francisco e com Gertrude Bels, eles aceitaram a mensagem, estudaram bastante e Johanna, ela foi curada da doença que ela tinha por 5 anos. Deus mais uma vez operando um milagre. Ela contou para o seu marido, levou a mensagem para o seu marido e ele também se tornou um adventista. E mais ainda, Augusto On, ele se tornou o primeiro ancião da igreja adventista lá em Santa Catarina, alguns anos depois. Ele se tornou um grande líder da igreja naquela época, um tempo depois. E teve mais coisa. Quando a igreja... Isso é bem longo. Bem longa. Quando a igreja soube que os adventistas estavam aumentando aqui no Brasil, eles precisaram enviar missionários para poder guiar esse povo. E em 1893, Albert Stauffer, ele veio do Uruguai aqui para o Brasil. E qual era a missão dele? Visitar as pessoas, levar a mensagem para as pessoas que não conheciam aqui no Brasil. Outro mensageiro importante foi
William Thurston. Ele veio para cá em 1894 junto com sua esposa e eles criaram tipo um depósito de literatura. Então ele tinha vários materiais da igreja e eles distribuíam esses materiais para todo o Brasil, através de navios, através de barcos, através de jumentos carregando nas costas, pessoas que levavam no braço muitos materiais para distribuir. E assim a igreja adventista e a mensagem adventista foi aumentando pelo restante do país, principalmente em Santa Catarina. E em 1895, o pastor Frank Westphal, ele foi enviado aqui para o Brasil com o objetivo de batizar as pessoas que estavam se convertendo ao adventismo. Então ele veio primeiro para o Rio de Janeiro e estava a caminho de Santa Catarina. Só que ele soube que em São Paulo tinha um grupo de pessoas que também tinham aceitado a mensagem da igreja. Então, como no mapa, né, primeiro vem São Paulo e depois Santa Catarina, seguindo a partir do Rio de Janeiro, primeiro ele foi em São Paulo e batizou um grupo de 6 pessoas. E o primeiro a ser batizado foi esse rapaz aí na foto de baixo, Guilherme Stein Jr. Foi o primeiro batizado em Piracicaba, São Paulo, no ano de 1895. E junto com ele, no dia 8 de junho, foram batizadas 8 pessoas, ou melhor, junto com ele não, né? Já em Santa Catarina, foram batizadas 8 pessoas no rio Itajaí-Mirim. E 3 dias depois, esse pastor, ele batizou um grupo de 23 pessoas em Gaspar Alto. Já está aumentando Já o está número. aumentando o número de pessoas. E em outros estados, né? Não só em um estado. Olha só aí, a primeira ata de membros na Congregação Adventista do Sétimo Dia. Entre os dias 8 e 10 de junho de 1895, foi organizada ali a primeira igreja, a primeira Congregação Adventista do Sétimo Dia, e ela tinha 23 membros, lá em Gaspar Alto, Santa Catarina. E o primeiro templo foi construído no dia 23 de março, no ano seguinte, né, de 1896. Olha só como era a igreja, as pessoas ali que faziam parte da igreja. E eles resolveram também construir o primeiro colégio superior, como se fosse uma faculdade hoje em dia, lá em Gaspar Alto, em 1897. Olha aí como era o colégio, lá em Gaspar Alto. Muito interessante, né, a história da nossa igreja. E como a igreja já estava bastante desenvolvida, relativamente, né, aqui no Brasil, a Associação Geral resolveu mandar esse pastor aí, Rudolf Graff, aqui para o Brasil, e ele se tornou pastor do Distrito Brasil. Hoje a gente tem vários distritos, né? Distrito de Central, Gleba A, Gleba E. Em Salvador a gente também tem outros distritos, Vale dos Lagos, Brotas, Pau da Lima. Antigamente tinha o Distrito Brasil, porque não era tanta gente assim. É o distrito do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, porque era só poucas pessoas. Depois isso foi se desenvolvendo e foram criados outros distritos, outras associações, e a igreja no Brasil foi crescendo. Talita, desbravadores, jovens, a nossa igreja teve um começo muito difícil, apesar deles pregarem uma mensagem muito boa e fácil, e a mensagem de antes ainda é uma verdade hoje. Éramos apenas um pequeno grupo. Hoje somos um grande povo, ligados por uma única esperança, que o Senhor logo virá. Servos de Deus, a trombeta tocar.